Fala pessoal, legal? Aqui é Matheus Thiago do canal Desk Criativo. Hoje eu vou trazer para vocês uma forma muito simples de como você criar sombra para qualquer coisa que você imagina. Tá bom? Vamos lá. Escolhi aqui uma imagem que eu quero dar dois exemplos para vocês, que eu acho que vocês conseguem aplicar isso em qualquer situação. Vou começar aqui com a sombra desse rapaz. O que a gente tem que fazer? Em cima do layer dele, a gente vai dar dois cliques com o botão, vai abrir aqui o painel de Layer Style, a gente vai vir em Drop Shadow, né? Aqui no Drop Shadow, deixando em Multiply, no preto, você coloca uma opacidade de 50%, e aqui na distância, no Spread, no Size, você coloca a distância 0, o Spread 0, e no Size, que é o tamanho, você coloca 10, tá? Aí você vai clicar aqui, você vê que ele já criou uma sombra bem leve em volta do personagem. Aí o que você vai fazer? Em cima do efeito aqui, ó, você vai clicar o botão direito e aí você vai criar aqui embaixo, ó, Create Layer. Ele vai dizer que ele não vai conseguir ter toda a definição que é a imagem, mas você só dá OK aqui e ele criou um novo layer, tá vendo? Só com a sombra. Aí, com esse layer selecionado, você aperta ou Ctrl ou Comando no Mac, segura, e aí você consegue fazer o que você quiser com a sombra, segurando pelo meio aqui, tá vendo? Ó que legal. Então você tem a sombra perfeita da pessoa para a direção que você quer. Então, se você quer que ele... Aí você vai ter que escolher qual lado a luz. No caso aqui, ó, analisando pelo terno do rapaz, a luz, ó, vem desse lado. Então você coloca a sombra para cá, tá vendo? Aí você só direciona a sombra, soltou o botão, aperta aqui o OK e aí você só dá uma arrumadinha na sombra aqui, ó, para sair diretamente do pé dele e tá aí, uma sombra perfeita do que você precisa, tá vendo? Isso serve para qualquer coisa, basta que você faça a sua seleção daquele elemento, crie um Drop Shadow, faça um layer do Drop Shadow através do efeito e crie a sua sombra, muito fácil. Agora, vou criar um outro elemento, quando a gente precisa colocar uma sombra por baixo desse elemento, tá vendo? Eu quero fazer com que ele pareça que está em cima de algo. O que eu vou fazer? Vou criar um novo layer, através do botão, vou vir aqui, ó, no Ellipse Tool, né? Vou fazer um elipse por baixo da lata, tá vendo? E aí vai estar um pouquinho preto, vou aumentar um pouquinho aqui, eu venho com Transform, aumento só um pouquinho ela, dou OK, né? Eu vou passar, depois feito isso, dando um OK aqui, eu vou passar esse layer para baixo da Coca-Cola, vou acertar só um pouquinho ali, ó, e aí com o botão direito eu vou converter para um Smart Object, né, para eu poder aplicar o efeito. Então eu venho aqui no efeito de Filter, Blur, Gaussian Blur, tá vendo? E aí ele vai me dar aqui, ó, quanto que eu quero qual a força do efeito, né? Então vou deixar aqui, aí você vai colocando para você mais ou menos até o quanto você achar que, tá vendo? Acho que esse efeito aqui já fica legal, já dá uma boa sombra. Aí você dá um OK, beleza. Eu posso também, através da opacidade aqui, deixar um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, enfim, vou deixar só uns 80%, um pouquinho mais fraco. Mas se você reparar, ó, embaixo da lata ela tá claro aqui, tá vendo? Então pra gente resolver esse problema, porque se a sombra tá aqui embaixo, aqui não pode estar tão claro. A gente vem com o botão da lata clicado, né, com o layer clicado, em cima do layer aqui eu boto com o botão direito, seleciono os pixels, então ele vai selecionar para mim, ó, só a lata, tá vendo? Aí eu vou criar mais um layer por cima e eu quero indicar para esse layer que eu quero pintar só essa parte de baixo. Se eu não selecionar a lata e eu criar um layer por cima, ele vai pintar tudo, então selecionando a lata ele pinta só o que está dentro da seleção. Vem aqui com o brush, né, o brush esse esfumaçadinho, deixar ele aqui no tamanho de 80 pixels, OK. Venho na opacidade, coloco a opacidade do pincel uns 40%, bem pouquinho, o flow pode ser 50%, e eu vou passando bem de levezinho aqui embaixo, tá vendo? Ó? Em cima da layer que eu criei. E aí ele vai me dando a sombra que eu preciso embaixo da lata, tá vendo? Ó? Então, ó, só um pouquinho que eu criei, aí você dá um comando D ou Ctrl D para ele soltar a seleção e você pode abaixar um pouquinho mais a lata junto com esse efeito aqui, né? Para ficar um pouquinho mais em cima ali. Ou você deixa assim mesmo, tá vendo? Pode subir um pouquinho a sombra, né? Aí você arruma um pouco a sombra.
Você pode, em cima desse efeito também, ó, se você usar o Blend Mode, você pode colocar de repente um overlay. Não, o overlay não vai dar o efeito que a gente procura. Deixa normal mesmo. Pode baixar um pouquinho a opacidade. Isso, eu baixei um pouquinho a opacidade por 80%. Ele tira um pouquinho aquele preto, né? Ó, mas se você olhar agora, você tem aí uma lata com uma sombra embaixo. Entendeu? Essa é a técnica que você usa para sombra. Se você achou que ela está meio larga, né? Sempre que você tem um Smart Object, sempre que você for querer mudar o tamanho ou inverter, ele sempre vai dizer que você não consegue fazer isso com o efeito aplicado. Aí você dá um OK aqui, ele volta, né, para cá, e você só dá uma direcionada aqui certinho, ó, só para também não ficar a sombra muito para fora. E aí você dá OK e ele aplica de novo. Eu acho que agora ficou mais perfeito ainda. Tá vendo? Então essas são as duas formas, além de outras várias, de você aplicar sombra no Photoshop, seja ela de uma pessoa, uma sombra perfeita, né? Ou seja ela uma sombra através de um shape. Beleza, galera? Então essas aí foram duas formas que você pode aplicar. Espero que te ajude. Se você gostou da dica, deixa um like no canal, se inscreva e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço.